Bem-vindos à nossa parte do Conversando com a Casa do Evangelho, que eu acho muito mais aconchegante, do que palestras sobre algum assunto, até porque a gente é tudo aprendiz aqui, Então, a gente vai, como toda a nossa tarefa, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, que a gente possa aproveitar as benesses todas preparadas para cada um de nós, para o nosso refazimento espiritual, físico e mental. Que a gente possa ser agradecidos pela vida, pelas oportunidades, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, por todas as bênçãos que muitas vezes, tão simples, a gente não nota que é uma bênção. Então que a gente possa, acima de tudo, ter gratidão. Que assim seja. O nosso assunto hoje é sobre a fé. A gente vai tratar sobre a fé na visão espírita. E quando a gente fala em fé, a gente sempre pensa assim, fé em Deus, fé na vida, que a gente tem fé. A gente fala de fé no futuro. Mas a gente sabe o que significa realmente ter fé? Ou a gente está acostumado a repetir aquelas coisas que a gente ouve, Tenha fé na vida, que nem música, Depois que tu pega, só vai. Na visão espírita, a fé, na realidade, não é só acreditar. Não que acreditar seja alguma coisa que não se tenha, Mas não é só isso. A gente precisa compreender também, confiar e agir. São 3 pilares, mais ou menos, que o Espiritismo tem em relação à fé. Todo o texto, todas as reflexões que a gente vai fazer aqui, depois, se vocês quiserem ler mais sobre alguma coisa, ele está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas obras póstumas e em alguns lugares da Revista Espírita, São lugares que falam bastante sobre a fé, é um assunto que tem bastante sobre a fé. Eu sou boa nisso, Da outra vez é a mesma coisa. Não, isso é a Ing mesmo. Isso é coisa da... Pois não... não tem problema. Não tem problema. Opa! Vamos lá. Eu ainda prefiro as setinhas. Só que eu ainda prefiro as setinhas, E ele não tá indo nem com setinha. Aqui, vou ficar pelas setinhas que é melhor, Como o Espiritismo compreende a fé, E aí a gente lembra de Mateus, Se tiverdes fé como um grão de mostarda, Se a gente tivesse realmente a nossa fé dentro do nosso coração, desse tamanho, mas verdadeira, a gente operaria milagres, não apenas em nós, a gente operaria milagres no entorno, na nossa comunidade, na nossa família, em todos os lugares, O que Kardec nos ensina? Que a verdadeira fé deve estar apoiada na razão. E quando a gente fala na razão, isso não quer dizer que fuja do sentimento, porque às vezes a gente pode imaginar que a fé raciocinada é aquela que não sente, que é aquela que nem São Tomé, que tem que crer para ver, aquelas coisas. Não seria esse o ensinamento do Kardec, Então, para crer não basta ver. Tem muita gente que vê, senão todo mundo que viu Jesus, sendo conduzido, como foi hoje, inclusive, ao Corpus Christi, todo mundo teria acreditado, porque ele foi o modelo, ele foi o exemplo da verdadeira fé, Então, a gente tem que compreender. E qual é o papel da doutrina espírita dentro disso tudo? Ela nos propõe que a gente não tenha uma fé cega, uma fé que não enxerga, e que a gente racionalize sobre a fé, não sem sentimento. Racionalize através de tentarmos nos encontrar dentro da fé. A gente não precisa aceitar o que foi dito pelos outros, a gente tem que ler e vivenciar. A fé é vivência, acima de qualquer coisa. É como a Allan Kardec fez com os livros. Análise, observação, comparação, vivência. E a gente sempre se pergunta, que eu acredito que isso aqui não vai andar, então
Olha, 10-0 pro coisa. Isso é uma pergunta que acho que todo mundo se faz, né? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. E aí que começa a fé raciocinada. Esse é o ponto que a gente tem que começar a pensar, porque da compreensão que a gente tem da vida, indiferente de qualquer religião, indiferente de qualquer ideologia que a gente tenha, toda a nossa fé e toda a nossa compreensão nasce quando a gente compreende a vida. E a gente tem uma dificuldade enorme de compreensão da vida, porque ela parece um roldão, assim, né? A gente nasce, cresce, estuda, trabalha e procura estar sempre conquistando mais alguma coisa, mas a gente não se pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? E o que eu faço comigo aqui, nesse momento, nessa encarnação? Isso é uma coisa importante, né? E se tu parar, e o Kardec tem uma frase muito boa, que é aquela que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E se tu lê o Kardec, ele vai dizer sempre que a ciência e o Evangelho de Jesus são os certos. Não é o Allan Kardec, não é o Espiritismo. Se em algum momento, né, alguma coisa provar que alguma coisa que o Allan Kardec disse não está correta, a gente tem que aceitar, porque é o progresso. Ele defende a lei do progresso. Ele defendeu a ciência. Ele se deu ao trabalho de pesquisar para escrever os seus livros, de analisar. Então, o Espiritismo é uma das poucas religiões que não teme a ciência. Ou deveria ser aquela doutrina que defende a ciência, que defende o conhecimento, que defende a inteligência humana para o bem, para conquistar as coisas. A fé esclarecida vai nos iluminar a nossa vida espiritual, né? Não vamos nos tornar céticos. Talvez esse seja uma das, vamos dizer assim, quando as pessoas leem a fé raciocinada, ou quando elas veem alguma coisa em relação ao espiritismo, nós mesmos espíritas, eu não estou falando para leigos, estou falando para nós que somos espíritas. A gente sempre imagina que é como se a gente não pudesse aceitar que essa mesma fé raciocinada ou compreensível estivesse em outras religiões. E isso não é verdade, porque ela está. A verdadeira fé está em todos os lugares. O que a doutrina nos faz, já que nós escolhemos ser espíritas, é nos dar essa bagagem da reencarnação, do conhecimento. Talvez essa seja a única pequenino diferencial, mas a qualidade da fé não é medida pela doutrina que a gente escolhe para professar, vamos dizer assim, né? Nossa. Se a gente for lá, né, voltar agora lá no tempo assim, primeira pergunta, né? Que pergunta sobre Deus. Que acho que aliás, essa foi assim muito propícia, assim, a primeira pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando a gente conseguir compreender essa frasezinha, e não vai ser nessa encarnação, e nem em várias, porque a gente ainda não tem capacidade de compreender Deus, e a gente ainda não tem nem vocabulário para definir Deus. Então foi bem definido pelos Espíritos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, nós somos criaturas de Deus. Porque se Ele criou todas as coisas, Ele nos criou. E essa frase é para que a gente tenha fé. Eu pertenço a Deus, porque Deus me criou. Eles poderiam botar, né, poderoso, não. Ele é a causa. A gente só está aqui, a gente só vive, a gente só é uma pessoa encarnada, a gente só é um espírito, porque Deus é a causa primária da nossa vida.
A gente foi criado, né, simples e ignorante, todo mundo já ouviu isso, a gente repete muito isso, né? E isso nos leva também a pensar que a gente não nasce com a fé pronta, né? A nossa fé não é uma coisa que nasce lá pronta. A centelha divina que vai acreditar em Deus e em todas essas coisas está aqui, dentro da gente, quando a gente foi lá criado como causa, né? Mas a evolução é nossa. Então a fé também precisa evoluir. Né? A fé, antigamente, os povos sempre tiveram essa centelha, essa coisa do divino, de acreditar em alguma coisa, tanto que eles tinham deuses, o Deus Sol, o Deus Lua. Por quê? Porque isso é inerente a gente já nasce com esse sentimento. A gente só tem que evoluir, ou seja, a gente tem que ter a evolução dos espíritos em nós, buscar isso, né? A fé não é privilégio de alguns. A gente não pode encarar como se a fé tivesse igreja, como se a fé tivesse doutrina, como se a fé tivesse endereço. Ela não tem. A fé é de todos. E ela só vai crescer à medida que a gente evoluir. Intelectualmente, sim, mas principalmente moralmente. Porque por mais que a gente, né, por mais que a gente evolua intelectualmente, ou se a gente não evoluir moralmente, a fé não vai nascer. É quase um campo daquele semeador, né? Saiu a semear, semeou um monte de gente intelectual, cheio de sabedoria, mas a terra não era fértil, então não produziu frutos. Porque ter fé também é produzir frutos. Isso que eu estava falando. A fé cresce à medida que o espírito evolui intelectual e moralmente, mas nunca se esqueçam, principalmente moralmente. Esse é um ponto bem importante. E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos e a gente tem que ter um modelo de fé, né? E como ele é o modelo de tudo, por que ele não seria de fé? E talvez, e é com certeza o maior modelo de fé que a gente já viu. Porque em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele se desesperou, em nenhum momento ele desconfiou que Deus pudesse ter abandonado ele. Ele é um modelo exatamente daquilo que crê. Ele sabia quem pertencia, ele sabia de quem era filho. E isso muda tudo. Muda toda a tua concepção de vida, muda toda a tua sintonia, muda toda a maneira como tu enxerga o mundo, como tu enxerga o outro, como tu caminha. Então ele tinha isso. A fé dele era inabalável, porque ele sabia quem ele pertencia, ele sabia quem tinha feito ele, e ele sabia que Deus que o tinha feito era Pai, era misericordioso, era bom e era o amor. Porque só se cria e se dá livre-arbítrio em um mundo como esse quem ama. Então ele tinha certeza do amor de Deus. E o que nos falta muitas vezes na vida, nas coisas, é essa certeza. A certeza de quem nós somos filhos, de quem nós somos irmãos e de o quanto eles nos amam. E o que mais isso nos traz quando a gente compreende o que Jesus compreendeu? O que isso pode nos trazer de bom? A gente sofre com mais resignação porque a gente aceita, é no tempo dele, não é no meu. A gente trabalha com mais coragem. Porque às vezes a gente tem vontade de não trabalhar em todos os sentidos, né? Financeiros ou não, né? A gente tem vontade de procrastinar, vamos dizer assim, né? A gente perdoa com mais facilidade. Essa é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de fazer. É o perdão. Já viu Jesus não perdoar alguém? Já viu Jesus não dar a mão para alguém? Já viram Jesus reclamar de alguma coisa? A gente não é Jesus, com certeza. Mas como a gente tenta pouco, né? Como a gente se desespera e como a gente se empodera ou fica arrogante por tão pouco, quando a gente conquista as coisas aqui materiais. Essa é talvez seja
a nossa falta de perdão. Porque quando a gente perdoa, eu estou dizendo, eu te aceito como tu és. E essa é a maior dificuldade. Aceitar que a gente está num mundo em que nem todo mundo vai nos dizer amém. Aceitar que nem todo mundo vai gostar do teu jeito, das tuas opiniões, dos teus gostos. Jesus não tinha disso. Ele aceitava todo mundo. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Esperamos sem desespero. Isso é uma coisa bem difícil. Sabe quando a gente passa assim grandes intempéries, vamos dizer assim, né, na vida da gente, ou quando a gente está diante de um problema que a gente acha insolucionável ou que seja muito desesperador e que talvez não esteja, a gente não consegue encontrar ferramentas, não consegue encontrar algo para que ele possa se resolver, serena. Serena. Porque se tu não consegue, Deus consegue. E se é para passar, tenta passar com serenidade. É difícil? Muito difícil. Isso faz com que tu tenha menos fé? Às vezes não. Mas se tu tiver um pouco mais de serenidade e resignação em relação àquilo que Deus colocou no nosso caminho para que a gente possa vencer esses obstáculos, certamente a gente vai conseguir passar por qualquer dificuldade. Não que a gente não vá ser triste, não que a gente não vá sofrer. Essa é a diferença. Não é questão de não sofrer, é questão de saber sofrer. É saber onde tu vai botar o teu foco. E isso serve para tudo. Financeiro, doença. Tu vai focar na falta de dinheiro ou nas possibilidades que tu tem de repente, mudar para outra coisa. Tu vai focar na doença ou nas possibilidades que tu tem de rever outras maneiras de tu encontrar ajuda, ou de tu rever a tua vida, ou de tu mudar hábitos, inclusive mentais, para que isso melhore. Então, na realidade, seria o não esperar sem se desesperar, seria isso. Acredita. Não é uma coisa simples. Às vezes as coisas estão tão difíceis que a gente não consegue enxergar, então desliga. Serena. Desliga do mundo lá fora e volta para dentro de ti. Porque uma das coisas que nos faz ter mais fé é quando a gente se conhece. Então o autoconhecimento é uma coisa importante nesses momentos. Se reclusar não significa não se comunicar com o mundo, significa que em algum momento a gente tem que ficar em silêncio, tem que ouvir a gente para que Deus possa falar, porque senão a gente não vai ouvir. Como é que a gente vai ouvir Deus falando para a gente se a gente não faz silêncio? Porque a fé é a serenidade. Aqui. A tua fé te salvou, a confiança que transforma. Isso aqui acho que é das passagens que a gente tem, várias passagens, né? Tem do Bartimeu, da mulher, aquela que tinha hemorragia, tem do próprio centurião, né? E qual é o grande erro comum que existe? Pensar que ter fé é esperar. Ah, eu tenho fé, eu vou orar. E ponto, eu não faço mais nada, só rezo. Só faço oração. Mas a fé verdadeira é ativa. Ela impulsiona a ação. Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, vai à luta. Não espera. Não fica só... Já viu oração? Ora, mais ação. Ora, sim, reza, é uma das ferramentas. Mas age. Vai à luta. Vai junto com Jesus, com Deus, com a falante do bezerro, com as obreiras de Maria, mas faz a tua parte. Porque esse é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter fé, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E a gente tem que sempre lembrar que sempre que eu der o primeiro passo, e isso é uma coisa que eu posso dizer como é que a gente diz assim, de exemplo. No momento que tu dá o primeiro passo em direção a, o resto tudo vem. Por mais difícil que seja, por mais trabalho que tu passe, por mais coisas ruins que possam estar te acontecendo, no momento em que tu te faz um movimento em relação a Deus com oração e com entrega, tudo se abre. Estranhos te ajudam,
É uma coisa assim que eu me emociono, chega a ficar assim, a gente até se pergunta, por que eu estou sendo abençoada se nem religião eu tenho? Por que eu estou sendo agraciada com gente que eu nunca vi e que veio me ajudar? Porque a gente dá o primeiro passo. E esse primeiro passo é muito importante, isso se chama vontade. Vontade de mudar, vontade de fazer diferente. É um caminho longo, muito longo. Mas se a gente nunca der o primeiro passo, a gente não vai ver como é que é. Então a gente tem que dar o primeiro passo. E isso serve para tudo. Porque ela não elimina as dificuldades da fé. Ela não vai tirar os desafios que a gente vai ter que passar. Mas ela vai mudar a maneira como a gente olha para essas dificuldades e para essas coisas que a gente tem que passar. No capítulo 19, eu nunca sei dizer isso, ela fala sobre o que são, a fé transporta as montanhas, né? E daí a gente sempre pergunta, você sabe o que são essas montanhas que a fé pode transportar? Onde é que a gente já está, né? Cheio de fé. A gente tem que transportar nós, né? Transportar no sentido de tirar o nosso ódio, o nosso orgulho, a nossa revolta, o nosso egoísmo, o nosso desânimo, que são essas montanhas que estão encravadas em nós por séculos e séculos e séculos e séculos, e a gente não dá o primeiro passo da vontade para mudar. E quando a gente quer mudar, não é acordei e hoje estou um ser humano melhor. Isso não acontece com ninguém, tá? A gente tem que trabalhar no dia a dia, na vigilância, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente come, naquilo que a gente assiste. É um caminho. Eu acordo de manhã e escolho o que eu vou fazer hoje. O que eu vou assistir, aonde eu vou, que tipo de comportamento eu vou ter em vários lugares, no trânsito, no trabalho, onde eu estiver. Então é sobre isso as montanhas. Né? As montanhas são todos aqueles sentimentos ou vícios que a gente ainda tem e que a gente ainda não conseguiu transformar em virtude. E que a gente tem que fazer isso lentamente, porque não se muda da noite para o dia. É uma caminhada, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Esse aí eu tinha botado antes. E aí a gente vai para a fé, né? A fé espírita raciocinada. Por que a gente fala em fé raciocinada? Porque ela tem lógica e tem observação. Aliás, Kardec teve todo um trabalho de anos. Ele não chegou num dia e escreveu o Livro dos Espíritos, no outro escreveu o Evangelho, no outro escreveu o... Não. Ele era um cientista, ele fazia pesquisa. Dá para entender por que a doutrina tem que abençoar e acreditar na ciência? Porque ele, que escreveu todos o Pentateuco, que a gente chama, que são as 5 obras básicas, ele não fez isso no achismo. Ele fez isso com pesquisa. Ele fez isso com muita perseverança, com muita fé naquilo que ele estava fazendo. E é isso, a doutrina espírita é isso. Não é uma fé cega, mas também não é uma fé raciocinada que não observa, que não exemplifica, que não vai atrás colher dados, vamos dizer assim, né? Que isso é feito uma pesquisa, né? Então, a gente não aceita sem compreender, a gente tem que começar a ter essa visão, não apenas em termos de fé, em termos de vida. A gente não pode ficar aceitando aquilo que a gente não compreende. A gente não pode ter que ir atrás daquilo que a gente ouve, se a gente não estuda, se a gente não conhece e se a gente realmente não viu. A gente tem que questionar. Ninguém mais questiona nada. Aparece, tem 1000 cliques, se tornou verdadeiro. Isso não é ter fé. Isso não é acreditar em nada. Isso é uma coisa autônoma. A gente não pensa mais, não pesquisa mais, não se questiona mais e não tem mais pensamento crítico. E, inclusive, ter fé é pensamento crítico. Porque a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente apoia e dá um clique em coisas que são completamente contra, por exemplo, as bem-aventuranças. E a gente está lá, espalhando, né? Fazendo os... porque é engraçado, porque é... E a gente está lá, né? E a gente tem que cuidar muito
né, com essa fé pragmática, doutrinária. A minha religião é a melhor. A minha religião é verdadeira. Eu tenho a verdade. Eu sou o que tem a verdade. Nenhuma outra religião é igual à minha. Isso serve para todas as religiões, inclusive a nossa. Porque isso vai tornar-se fanatismo. Porque o que o Allan Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros que eu mais leio, e no Livro dos Espíritos, é exatamente o contrário. O Espiritismo é o quê? Uma doutrina com filosofia, ciência e religião, que veio trazer para nós o conhecimento do mundo espiritual para que a gente possa compreender de onde viemos, para onde vamos e quem somos. E para que a gente possa reviver o Evangelho de Jesus. Não é para que o mundo inteiro se torne espírita. Não é para que o mundo inteiro venha para o Espiritismo. Mas nós que estamos aqui, escolhemos ser espíritas e escolhemos estar no Espiritismo, a nossa responsabilidade lá fora não é doutrinar as pessoas, é ser o exemplo. E essa é a parte mais difícil. Se tu pegar as Bem-aventuranças, se pegar o Livro dos Espíritos, a Gênesis, qualquer uma, a Revista Espírita, que tem coisas maravilhosas, é exemplo. É para isso que a doutrina espírita veio, para que a gente possa disseminar no mundo o Evangelho. Com palavras, sim. Falando sobre, sim, mas principalmente exemplificando. E uma maneira da gente exemplificar é com a nossa fé. Fé no Espiritismo, baseado no Evangelho de Jesus. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? Kardec investigava, comparava e analisava os fenômenos, ou seja, ele não inventou nada, ele não tirou nada de uma, né? Que nem coelhinho que a gente tira mágica, assim. Doutrina espírita não é mágica. É muita fé, muito trabalho, muita ciência, muita pesquisa e muito da certeza que Kardec tinha de que ele pertencia a Deus. A fé diante das provas, que a gente estava falando, né? Então é muito importante a gente se manter, né? Se manter na certeza de quem somos filhos, se manter na certeza de quem somos irmãos e principalmente que nós somos seres imortais. Nós somos espíritos. Nós vamos desencarnar? Vamos. O corpo vai ficar? Vai. A gente vai ter que se desapegar? Vai. E essa noção de reencarnação e desapego, a gente vai precisar de uma fé inabalável ou muito bem estruturada para que a gente não se desespere quando vai chegar essa hora. E quando a gente tiver essa sensação de perda de alguma coisa, lembra de Jesus na cruz. Lembra o quanto ele passou, o quanto ele sofreu naquela via sacra, pendurado numa cruz, sem dever nada a ninguém. Ele não tinha nada das imperfeições e de tudo aquilo que a gente ainda não consegue ser, e ele estava lá, firme, com a fé inabalável, porque ele sabia de quem ele era filho. Porque ele sabia que o Pai jamais o abandonaria. Assim como a nós. Porque nós somos aquela ovelha, lembra? Se tiver 99 ovelhas, tudo direitinho aqui, e uma estiver andando pelo mundo, Jesus vai buscar. Somos nós essa ovelha, que ainda não conseguiu encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. E a fé humana e a fé divina é o que a gente discutiu até agora, né? A confiança em si mesmo, ou seja, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que acontece comigo. Muita. Mas eu confio em Deus. E daí, quando eu confio em Deus, eu tenho que começar a confiar em mim também. Para que eu e Ele possamos seguir o caminho. Né? Nem eu vou caminhar sem Ele, nem Ele vai caminhar sem eu estar conectado com Ele. Ele jamais vai me abandonar. Eu posso fazer o que eu quiser de bobagem, vamos dizer assim, né? Qualquer coisa. Ele jamais vai, Ele sempre vai estar lá. Basta eu me sintonizar com Ele. Ele vai estar sempre nos protegendo, nos amando, nos ajudando, mas a gente tem que ter as duas confianças. E a gente tem que ter aquela pessoa que dá o primeiro passo. E o último, até porque eu já estou atrasada,
fala sobre a fé e a caridade. Por que a fé e a caridade? Não sei se vocês lembram, eu botei uma frase da Madre Teresa, né? As boas pessoas merecem nosso amor, as pessoas ruins precisam dele. E isso é uma realidade. Às vezes isso é normal, né? A gente está sempre criticando os maus, aqueles que são os responsáveis pelas guerras, pelos infortúnios. A gente não precisa amá-los, mas a gente tem que dar amor para eles. Como é que a gente dá amor sem amar? Como a gente dá amor sem amar a pessoa? Não julgando. Você não precisa amar e levar a pessoa para dentro da tua casa. Mas você não pode, no mínimo, fazer uma oração e não desejar o mal, mais mal. Porque ele vai colher aquilo que plantou. Isso é uma lei divina. O que a gente não pode é entrar na sintonia do ódio, da crítica, do julgamento, da maledicência e fazer com que o mundo se torne isso, uma sintonia de ódio, de desamor, de cada um por si. Porque a gente pode não acreditar, mas tudo é energia. E tudo aquilo que a gente reverbera se espalha pelo universo. Então não é questão de amar, é questão de ajudar. E a gente dá amor até quando a gente não tem. Então, como é que a gente fortalece a fé? Bom, isso é uma coisa bem, né? O estudo, que é muito importante, senão não seria, né, uma fé raciocinada, a oração, o trabalho no bem e a reforma íntima, que são as bases, né, para a gente conseguir uma fé mais fortificada. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso está em Tiago. Isso não é nem minha versão, nem do Espiritismo, nem de ninguém. Isso está na Bíblia. Fé sem ação é fé morta. Não adianta eu ter a maior fé do mundo se eu não consigo dividir com os outros. Se eu não consigo aquilo que eu tenho de pertencimento a Deus, aquilo que eu compreendi do Evangelho, eu não transformar isso em obra. E quando a gente fala em obra, é tanto obra física quanto as outras. Perdoar, aceitar, não julgar, acolher. Toda fé sem obra não é fé. A gente tem que transformar aquilo que a gente tem de fé e de pertencimento a Deus para o mundo. No bem. Na construção daquilo que a gente tanto deseja, né? Que é um mundo melhor. Então, a nossa fé, vamos dizer assim, da doutrina, vamos dizer assim, é uma fé consciente, esclarecida, raciocinada e ativa. É como uma árvore, né? A gente planta para que dê frutos. Quando a gente planta a fé dentro da gente, ela tem que dar frutos. E esses frutos é o quê? Amar aos outros, né? É esse o recado da fé. A gente tem que se amar, a gente tem que aprender a se respeitar, a se amar e a levar, não só bens materiais, mas realmente perdão, aconchego, acolhimento às outras pessoas. Eu vou deixar isso aqui, eu podia ter botado qualquer ação nossa, que a gente faz bastante ações na Casa do Evangelho, né? Sabe? Que a gente tem a famílias que a gente assiste, a gente ajuda a Ilha dos Marinheiros, a gente ajuda outras comunidades, né? Mas eu coloquei uma ação dos Amigos Anjos. E por quê? Porque isso é fé. E ela não é espírita, ela é católica, muito católica, inclusive porque ela é minha amiga. Isso aqui é aquela que a gente faz, né, que a gente está pedindo os 400 cobertores, que a gente está pedindo verduras e coisa para a sopa do seu Luiz, que ele faz para as pessoas que estão na rua. Isso aqui é uma das entregas, né, dos Amigos Anjos lá no centro de Porto Alegre. Então a fé não é para alguns, a fé é de todos. Quando a fé se torna ação, essa é a verdadeira fé. Indiferente de onde tu esteja, indiferente de qual doutrina, qual templo tu vai professar a tua fé, porque aqui virou ação. Então, se virou ação, é uma fé verdadeira. A verdadeira fé se traduz em ações práticas de caridade, não apenas em dogmas, sendo universal e focada na evolução pelo amor.
Essa fé inabelável é descrita como aquela que encara a razão e motiva o indivíduo a superar o egoísmo, unindo os seres humanos em vez de separá-los. Além disso, a fé inabalável, conforme o capítulo 9, é retratada como a força motriz que impulsiona o indivíduo a realizar o bem e a praticar a caridade, agindo como o perfume que exala da alma. Então, fé é amor. E amor é o que deve, vamos dizer assim, deveria, né? Mover o mundo em todos os sentidos, né? Então, que a gente possa fortalecer a nossa fé na certeza de que Deus jamais nos vai nos abandonar. Que a Maria, que suas obreiras, que toda essa espiritualidade amiga que tem nessa casa, o Bezerra, os próprios trabalhadores que aqui já estiveram, que hoje estão trabalhando na casa, todos eles estão aqui para nos apoiar, para nos intuir, para nos desejar o melhor, estão todos torcendo por nós, encarnados e desencarnados. Então que a gente acredite mais nisso. Eu vou ler ligeirinho a epístola do Paulo, que eu gosto muito, que é do Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como, por exemplo, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. E caridade é o amor. Então, que o amor nos mantenha unidos. Que assim seja. Então, que sejamos gratos, né, por estarmos aqui, cheios de fé, acreditando em Deus, acreditando em Jesus e principalmente que a gente possa acreditar que nós somos capazes disso. Que nós somos capazes de dar o primeiro passo em direção a nós mesmos primeiro e depois em direção ao outro. Que sejamos então abençoados pelas obreiras de Maria, pela falante do Dr. Bezerra, pela espiritualidade amiga, que cada um dos nossos anjos guardiões que aqui estão também possam, né, nos encher de coragem, de bom ânimo, de resignação e de muito amor no coração. Que assim seja.